Cristo ao Calvário foi a sós, por pecados meus foi que ele sofreu, pregado em uma cruz. Há poder nessa cruz, meu perdão é Jesus quem pagou meus pecados todos por mim na cruz. Oh, que grande dor vejo em seu sofrer, pois meus pecados carregou. De espinhos foi coroado rei, por todo o mal que fiz. Há poder, Há poder nessa cruz, meu perdão é Jesus quem pagou meus pecados todos por mim na cruz. foge ao dia a luz, há tremor no chão. Cristo levanta seu olhar, véu rasgado em dois, mortos a viver, consumado está. Há poder, há poder Nessa cruz, meu perdão é Jesus quem pagou meus pecados todos por mim. há poder, há poder. Nessa cruz, meu perdão é Jesus quem pagou meus pecados todos por mim na cruz. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós nessa noite. É domingo de Páscoa, Cristo ressuscitou, a morte não pôde retê-lo, ele ressuscitou dos mortos e está vivo, e é isso que nós estamos aqui a celebrar nesta noite, bendizendo o autor e consumador da nossa fé, que está vivo e reina para todo sempre. Eu quero convidar você a fazer desse momento um momento de louvor e adoração a esse Deus. E que a sua casa, onde você está nesse momento, se torne um santuário para a adoração do nome do Senhor. Ore comigo, pedir ao Senhor que nos visite nessa noite com a sua graça e com o seu poder. Pai querido, em nome de Jesus, louvado seja o teu poderoso e doce nome, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado, Deus, porque um dia aprove o Senhor estabelecer um plano eterno para a nossa salvação. E obrigado a Deus, porque o Senhor o consumou na morte e na ressurreição de Cristo. Obrigado porque a morte foi derrotada. Obrigado a Deus porque hoje podemos celebrar a vida a despeito de todas as circunstâncias, pois sabemos que o nosso Redentor vive e que o nosso coração cheio de esperança e alegria possa se alegrar em bendizer o nome do Senhor. E que nesse momento, ó Deus, em que nós nos unimos para louvor da glória do Teu nome, te pedimos, ó Deus, que onde estivermos nesse momento,
o Senhor se faça presente, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar-nos, para que o nosso coração possa verdadeiramente cantar louvores ao Teu nome. Abençoe o Teu povo, ainda que espalhado, mas unido num só propósito, que agora Te adora, Te bendiz e Te louva, em nome de Jesus, amém. Eu quero ler com você o Salmo 105, verso 1 até o verso de número 5, quando o salmista nos chama a adorar a Deus, a render graças ao nome do Senhor. O salmista diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre todos os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Nessa noite nós celebramos a um Deus que faz maravilhas, a um Deus que é Senhor de vivos, a um Deus que opera maravilhas, e a maior delas foi nos trazer a vida em Cristo Jesus. Celebremos ao nosso Deus, cantemos a Ele louvores, pois Ele é digno. Vamos agradecê-lo, celebrar a sua vitória. Cristo já ressuscitou, vamos cantar juntos. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Uma vez Jesus sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. A introdução, exaltando ao Senhor, porque Ele vive e ressuscitou. Obrigado, Senhor, pela Tua morte e ressurreição. Nós te agradecemos, podemos celebrar a Ti. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, uma vez Jesus sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Te bendizemos, Senhor. Obrigado pela Tua morte na cruz. Estamos diante de Ti, aos pés desta cruz. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dá-me forças pra continuar.
guardando a promessa em oração. Firme a Deus. Firme a Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu amor, Senhor, não cessa, Senhor. Obrigado, que Ele se renova a cada dia. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme a Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando só pra ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos adorá-lo e bendizê-lo, mas também podemos nos aproximar dele, crendo que ele é o Deus que faz maravilhas no meio do seu povo, e derramar diante dele o nosso coração, e expor diante dele a nossa necessidade. E eu quero convidar você nesse momento a colocar diante do Senhor a sua queixa, a colocar diante do Senhor o seu lamento. Foi uma semana de muitas circunstâncias nos rodeando. Vivemos altos e baixos, mas cremos que em todos os momentos o Senhor esteve conosco. Por isso eu quero convidar você a colocar-se diante do Senhor e apresentar a Ele aquilo que é o motivo e o desejo do seu coração, para que o Senhor nos visite e realize em nós a sua boa e perfeita vontade. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que tivemos uma semana cheia de situações, que trouxeram ao mesmo tempo alegria ao nosso coração, mas também, ó Deus, pesar a nossa alma. Vimos sim, ó Deus, os teus poderosos feitos nos alcançando, trazendo, ó Deus, o cuidado, a proteção. Mas, ó Deus, alguns de nossos irmãos tiveram provações e lutas, tiveram, ó Deus, perdas e lágrimas. Por isso, ó Deus, nós, o teu povo, nos colocamos diante do Senhor. Em primeiro lugar, para expor diante de ti a nossa alegria de saber que o Senhor é o nosso Deus, mas também de expor diante do Senhor o nosso lamento, a nossa necessidade.
e pedir a Ti, ó Deus, que nos visite, dando-nos, ó Deus, o consolo necessário das perdas e no luto, dando-nos, ó Deus, a força e a coragem para lidarmos, ó Deus, com esta pandemia que aí está. Que o Senhor, Deus, possa nos revigorar o coração e a alma. Que o Senhor, ó Deus, possa nos dar ao coração a fé e a esperança necessários para caminharmos essa jornada que está diante de nós. Também te rogamos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a classe política, abençoando, ó Deus, aqueles que têm a autoridade para governar nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, para que, ó Deus, venham sobre nós dias de paz, dias de prosperidade, que o Senhor possa, ó Deus, trazer refrigério, que o Senhor possa trazer renovo sobre essa nação. Deus, que o Senhor possa nos dar a alegria de ver dias melhores raiando diante dos nossos olhos, e que, ó Pai, o nosso coração possa mais uma vez bendizer e adorar o Teu nome, pelos Teus poderosos feitos. Que o Senhor visite, ó Deus, cada coração, que agora expõe diante do Senhor o seu pesar e a sua alegria, a sua dor e o seu contentamento, sabendo, ó Deus, que o Senhor é um Deus que ouve a oração do Teu povo. Assim, ó Deus, nós oramos, em Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Que Deus te abençoe e que Ele responda o intento do seu coração. Para a nossa meditação, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. E eu quero ler com você dos versos 19 a 23. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19 a 23. Enquanto você abre a sua Bíblia, compartilhe também esse link com alguém que é do seu contato, para que outras pessoas também possam ser abençoadas pela palavra do Senhor nesse momento. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19 a 23, é o texto da nossa meditação nessa noite. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se os retiverdes, são retidos. Vamos orar? Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra. Cremos que ela é viva e eficaz e cremos que ela fala ao nosso coração. Por isso, ó Deus, nessa noite tão especial para nós, pedimos a Ti que mais uma vez nos ilumine o coração e a mente, para que ao lermos e aplicarmos a Tua palavra, ela possa fazer sentido à nossa vida e trazer, ó Deus, algo mais do Senhor ao nosso viver. Abençoa-nos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se há uma doutrina distintiva na fé cristã, é a doutrina da ressurreição. Quando falamos da ressurreição, falamos da possibilidade de alguém que esteve morto voltar à vida. Não um zumbi, não um morto-vivo, mas a pessoa na sua inteireza, a pessoa na totalidade e na plenitude do seu ser. Uma restauração completa que agora traz dos mortos a vida. E isso é algo que nós não encontramos de forma tão precisa em outra fé, em outra religião, senão no cristianismo. Existem expectativas futuras em outras religiões, mas nenhuma como o cristianismo, que nos fala da continuidade da vida a partir
da ressurreição. Pensar nisso traz sobre nós uma série de questões ao coração e à mente. Mas a principal delas, e é a que eu gostaria de meditar nessa noite, tem a ver com a ressurreição do próprio Jesus. Afinal de contas, o nosso Cristo morreu por causa dos nossos pecados, mas Ele não permaneceu vivo. Ele ressuscitou e está vivo. Vivo assentado à destra de Deus, governando e reinando, a fim de completar na nossa vida todo o bom propósito que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo para o nosso bem. Portanto, a nossa fé não está num Cristo morto. A nossa fé não é nenhum líder que morreu e a sua sepultura está demarcada com um grande e belo monumento para ser visitado. O nosso Senhor está vivo, Ele reina e Ele governa o universo. O texto que nós lemos é justamente uma descrição daquilo que sucedeu após a ressurreição de Cristo. Quando olhamos para o texto do capítulo 20, nós percebemos no primeiro momento as mulheres que vão ao sepulcro e quando descobrem que o sepulcro está vazio, retornam a dizer aos apóstolos o que havia acontecido. Segundo a narrativa de João, Pedro e outro discípulo não nomeado correm até o sepulcro e encontram ali o túmulo vazio e um dos panos que cobria a face do Senhor Jesus está devidamente posto no lugar diferente daquele onde Jesus havia sido deixado. Queridos, após essa visão, Pedro e o outro discípulo retornam para a comunhão dos demais e narram a eles aquilo que lhes havia acontecido. Mas agora, eles estão reunidos. Diz o texto que já é o cair daquela tarde, o cair da tarde daquele dia. O domingo de Páscoa já está quase se encerrando. E sabendo de que o corpo de Jesus não está mais no sepulcro, de que havia todo um movimento dos judeus a fim de desacreditar o fato da ressurreição, os discípulos estão fechados dentro de uma casa. Eles estão literalmente, diz o texto, com medo dos judeus. É interessante nós notarmos isso, porque João é o autor do livro, um dos apóstolos, e é ele quem diz a real razão de estarem naquela casa: medo. E é nesse contexto que Jesus aparece ressurreto, vivo aos seus discípulos, para tratar com eles. E aqui nós precisamos aprender algumas implicações da ressurreição de Cristo para a sua igreja e para os seus discípulos. Portanto, convido você a olhar o texto, entendendo em primeiro lugar que quando Jesus aparece ali, a primeira implicação é a restauração da paz entre Deus e o seu povo, entre Deus e a sua igreja. Quando lemos o texto, percebemos que Jesus se manifesta dentro da casa. Não sabemos descrever necessariamente o que houve ali. Existem várias teorias, mas o que precisa ficar evidente para mim e para você nesta noite é justamente o fato que Cristo, com poder e glória, se manifesta onde o medo imperava. Cristo, com seu poder e majestade, não encontra limites nem obstáculos para estar com os seus. Portas fechadas, janelas lacradas, toda uma situação de medo e de pavor, não são poderosas o suficiente para impedir a ação de Cristo. E aqui eu queria parar por um instante para refletir um momento sobre a nossa própria condição hoje. Estamos dentro de casa, muitas vezes fechados e acovardados, com medo do que está lá fora. Mas deixa eu dizer uma coisa: nada é maior que Jesus,
Nada é mais poderoso do que Cristo, porque Ele venceu a morte e ressuscitou. Por isso não serão portas e janelas fechadas. Por isso não vai ser você acovardado dentro da sua casa. Por isso não vai ser um vírus circulante no ar ao nosso redor, que pode impedir o agir de Cristo na sua vida. Por isso, meu irmão, hoje mais do que nunca é dia de fé e de esperança, porque Cristo venceu a morte e ressuscitou, e Ele está aí onde você está, Ele está aí junto de você, e Ele estará com você todos os dias até o fim. E os discípulos perceberam isso. O Cristo que estava morto reviveu, estava ali no meio da sala. E quais são as primeiras palavras de Jesus aos seus discípulos? Olhe para o texto. Verso 19, a parte final. Paz seja convosco. Lembre-se que a palavra paz é uma palavra muito importante nas Escrituras. Ela fala acerca de um relacionamento adequado com Deus. Ela é o resultado de um relacionamento pactual com Deus. Ou seja, quando o povo de Deus realmente reconhece a graça desse Deus de chamá-lo para perto de si, Deus estabelece com esse povo uma aliança, na qual Ele promete ser o seu Deus e fazer daquele povo, povo de propriedade exclusiva dele. Por isso, quando nós olhamos para o contexto do Antigo Testamento, percebemos que Deus abençoa com paz o seu povo, dando a ele um senso de plenitude e de contentamento, dando a eles certezas e convicções acerca de que Deus fará prosperar o seu caminho, por causa da sua fidelidade, por causa da sua misericórdia. Ter um relacionamento correto com Deus implica em ter paz com Deus. Quando entendemos isso, nos lembramos quando o sacerdote ia ao encontro do povo para abençoar o povo. O próprio Deus determinou as palavras que deveriam ser usadas naquele contexto. E o sacerdote dizia: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Queridos, é esse nível de relacionamento que a paz que Cristo declara aos seus discípulos tem para mim e para você. É esse tipo de relacionamento baseado em confiança, em fé, em certeza e convicção que Cristo quer que eu e você vivenciemos com o Pai. Por isso, é tão significativo que as primeiras palavras de Jesus sejam: paz seja convosco. Mas eu queria que você considerasse um fato. Um grande autor e estudioso bíblico chamado Donald Carson disse certa vez que esta paz declarada ali naquele momento nada mais era do que um complemento daquilo que foi dito lá na cruz na sexta-feira. E o que é que foi dito na cruz? Está consumado. Só porque Cristo consumou a sua obra na cruz, só porque Cristo realmente morreu para que eu e você tivéssemos o perdão dos nossos pecados, é que Ele podia dizer ali aos seus discípulos: tenham a paz do Senhor sobre a vida de vocês, que a paz de Deus realmente permaneça com vocês em todo o tempo. O apóstolo Paulo mostra como isso funciona, quando escrever na carta aos Romanos, no capítulo 4, verso 25, ele diz que Cristo morreu por causa das nossas transgressões. A morte, como diz Isaías no capítulo 53, foi a oferta pelo pecado, que Cristo prestou por mim e por você. Mas Paulo continua e diz que a ressurreição, ou na ressurreição, eu e você fomos justificados. O que significa ser justificado, meu irmão? Lembre-se, significa
que eu e você tivemos os nossos pecados de fato perdoados. E agora Cristo aplica na minha vida e na sua vida a justiça dele. Ele acredita na minha conta e na sua conta a justiça que ele conquistou diante do Pai, para mim e para você. É por isso que quando o Pai olha para mim e para você, ele não vê miseráveis pecadores, mas ele vê o próprio Jesus. Ele vê a justiça do Filho. É por isso que Calvino nos lembra que o poder da ressurreição, ou melhor, o poder da justificação, que subjugou a morte, é atribuída por Paulo, nada mais, nada menos do que a ressurreição de Jesus. Só porque Jesus ressuscitou, que eu e você somos verdadeiramente justificados. E aí Paulo conclui, capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E para que isso ficasse certo na vida dos seus discípulos, Jesus mostra as mãos, ele mostra ao lado, ele quer que os seus discípulos tenham certeza e convicção de que ele não era um fantasma. Jesus quer que os seus discípulos tenham a percepção clara e inequívoca de que ele estava realmente ali, que era o mesmo corpo que foi sepultado, que esse corpo reviveu, que esse corpo foi glorificado, e que agora Jesus nunca mais vai morrer. Por isso, ele repete, paz seja convosco. O que isso tem para nós? O que isso significa para mim e para você? Como eu já disse, temos vivido dias tão difíceis, situações tão complexas. Medo, pavor, muitas vezes nos rodeiam e nos povoam a mente e o coração. Mas somos chamados a lembrar que o nosso Redentor vive. Somos chamados a lembrar que a morte não é o fim. Pessoas hoje têm um medo e um pavor de morrer. Pessoas já estão escrevendo cartas para deixar para os seus entes queridos, porque não sabem se estarão vivos daqui a algum tempo, para poder declarar a eles o seu amor e a sua afeição. Pessoas estão refazendo como no passado testamentos, porque não sabem o que lhes vão acontecer. As pessoas estão com medo da morte. Deixa eu dizer uma coisa, a morte ainda é uma inimiga, mas ela não é tão poderosa assim. A morte é uma inimiga a ser derrotada, é verdade, a Bíblia assim o diz. Mas eu quero lembrar a você que Cristo Jesus já derrotou, Cristo Jesus já mostrou à morte o seu poder. Portanto, ainda que ela seja uma inimiga, ainda que ela possa assustar algumas pessoas, ela já não deveria mais nos causar medo, porque aquele que é mais poderoso do que a morte é o nosso Senhor, e Ele está vivo. Por isso, e só por isso, podemos ter paz com Deus. Por isso, e só por isso, esta paz que nos alcança, pode nos ajudar a vencer o momento que estamos vivendo. Mas em segundo lugar, verso 21, parte B do versículo, encontramos aqui uma segunda implicação da ressurreição de Cristo para a sua igreja e para os seus discípulos, que é o comissionamento ou o envio dos discípulos ao mundo. Diz o texto, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu queria que você entendesse algumas verdades aqui. A primeira delas é que o termo como João usa, fala desse envio de Cristo, trazendo a ideia de que não foi um envio pontual, ou seja, Jesus não veio só para fazer algumas coisas e depois disso ele não faz mais nada. Mas a maneira como João escreve nos dá a ideia
de que Cristo foi enviado de uma vez por todas e para sempre. Ou seja, não há um só momento em que Cristo não esteja vivendo este envio, que Jesus Cristo não esteja cumprindo a missão que o Pai lhe outorgou. Quando nós falamos da missão de Cristo, com frequência nos lembramos aquilo que os primeiros 3 evangelhos resumem essa missão. Como, por exemplo, quando Lucas, no capítulo 19, verso 10, disse que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de João, e entendemos que o Evangelho de João nos apresenta Jesus Cristo como o Filho de Deus, Jesus Cristo como o Verbo que se fez carne, nós percebemos que João tem uma peculiaridade em falar da missão de Jesus. Capítulo 6 do Evangelho de João, no verso de número 38, o próprio Jesus falando de si, diz assim: eu não desci do céu para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Quando Jesus diz essas palavras, Ele quer que eu e você entendamos que como parte do seu comissionamento, como parte do seu envio pelo Pai, Jesus veio para cumprir a vontade de Deus. Jesus veio para satisfazer o propósito do Senhor. Ele veio para cumprir o plano estabelecido na eternidade pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Quando nós então pensamos na ideia de que agora Cristo envia os seus discípulos e consequentemente nos envia, precisamos entender que esse envio requer de nós que nós tenhamos a mesma atitude de Cristo. Ou seja, não fazer mais aquilo que é a nossa vontade pessoal, mas agora viver plenamente a vontade de Deus e fazer a vontade dEle. Portanto, ser enviado por Cristo implica em ter no nosso coração a mesma disposição, a mesma motivação que teve Jesus: fazer a vontade do Pai unicamente. Mas é necessário também que eu e você consideremos isso, que quando Jesus veio fazer a vontade do Pai, havia 2 determinações para ele. Quando lemos João, capítulo 1, verso 14, o evangelista escreve: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. O que significa isso? Significa que o Filho de Deus não ficou no céu, que o Filho de Deus não ficou distante, que o Filho de Deus não ficou lá do alto assistindo o que se passava entre os homens, mas ele desceu. Mais do que isso, ele tomou sobre si a nossa natureza, ele tomou sobre si a nossa humanidade. Num dado momento da história, Deus entra na história de uma vez por todas como homem. As 2 naturezas agora estão numa só pessoa, e agora esse Jesus divino e humano é tanto Deus para todo sempre, como homem para todo sempre. Como Deus, Ele é eterno e imutável em seu ser. Ele é plenamente santo, perfeito, Ele é tremendo, majestoso e cheio de glória. Mas como homem, Ele não tem pecado. Como homem, Ele é perfeito. Como homem, Ele é a imagem e semelhança de Deus, sem a mancha de Adão, sem a sombra do pecado. Por isso Ele se torna o nosso perfeito representante, podendo assim não só nos ensinar o caminho que conduz ao Pai, como também se dar por mim e por você na cruz do Calvário. Em outras palavras, Cristo veio para servir a Deus, ao servir a humanidade, ou servir a humanidade, ao servir ao Pai.
Outro elemento da missão de Jesus que o apóstolo João traz ao nosso coração e nossa mente e que nós precisamos entender, para entender esse comissionamento da igreja, é quando lá no Evangelho, no capítulo 1, verso 29, João diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João, o evangelista, narra as palavras de João Batista, ele o faz para que eu e você entendamos que, como parte da sua missão, Jesus veio como sendo o Cordeiro que haveria de oferecer por nós o sacrifício total, final, para que Deus pudesse, assim, perdoar a mim e a você de nossos pecados. Em outras palavras, quando Deus estabeleceu Jesus Cristo como o Cordeiro perfeito, pelo qual o nosso pecado seria de uma vez por todas pagos, Ele o faz para que eu e você entendamos que nunca, jamais poderíamos alcançar o favor de Deus, que nunca poderíamos cumprir plenamente os requisitos de Deus, mas Ele nos deu um substituto. Esse substituto é Jesus. Ele morreu em nosso lugar, Ele pagou a nossa dívida, Ele expiou os nossos pecados, e agora, eu e você, somos justificados e acolhidos por Deus como filhos. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? O que isso tem a ver com os discípulos e o envio deles? Eu quero que você entenda que quando Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, Ele não está dando uma nova missão para os discípulos. Ele não está dando um novo comissionamento à igreja. Ele não está dizendo para mim e para você que agora começamos um novo ministério dependente do ministério de Cristo. Muito pelo contrário, o que Jesus faz é nos chamar para estar ao lado dele e compartilhar com ele da sua missão. Obviamente que eu e você não podemos morrer por ninguém, mas quando eu e você apontamos para a morte de Cristo, nós cumprimos o nosso papel de dizer a todos que o sacrifício já foi feito, que o Cordeiro já foi dado, que a conta já foi paga. Tudo isso na pessoa de Jesus Cristo. E, consequentemente, somos chamados a servir. Servir a Deus ao servir o mundo. Servir a Deus ao servir as pessoas que jazem em trevas, tateando, como diz o apóstolo Paulo, procurando algo que possa responder às suas inquietações do coração e da alma. O serviço cristão nos chama justamente a viver a nossa vida para a glória de Deus, e através de nós, Deus há de manifestar a luz aqueles que estão nas trevas, revelando a verdade e trazendo os eleitos ao conhecimento dela. Queridos, assim como Cristo veio para fazer a vontade do Pai, assim como Cristo foi enviado por Deus para fazer a vontade do Pai, nós agora também somos enviados para fazer a vontade de Cristo e do Pai. Como? Servindo e anunciando o sacrifício supremo de Jesus àqueles que ainda não conhecem. Mas como fazer isso? E aqui nós temos a terceira implicação. Verso 22. Olha o texto. João diz: E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Jesus já havia falado acerca do Espírito Santo. E o Evangelho de João, no capítulo 14, no capítulo 16, nós temos todo um tratado que o próprio Cristo discorre a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. Naquele contexto, Jesus chama o Espírito Santo de o Consolador, o Paráclitos.
Em outras palavras, o encorajador que ele mesmo daria à sua igreja para estar ao lado dela. E este consolador não era um consolador de outro tipo, mas era um consolador que vinha para estar com eles, dando continuidade à missão, dando continuidade ao propósito. O Espírito Santo e Cristo compartilham dos mesmos interesses, dos mesmos propósitos eternos, de modo que um representa o outro. Por isso, quando lemos as Escrituras e elas nos falam acerca do Espírito Santo em nós, às vezes ela nos diz que é o Espírito de Cristo que está conosco. Afinal de contas, nesta relação maravilhosa da Trindade, nesta mútua cooperação, o papel do Espírito Santo é glorificar o Filho, é glorificar a Jesus, enquanto o próprio Cristo atesta e assegura aos seus da pessoa, da obra, do poder do Espírito Santo em nossa vida. Sendo assim, Jesus faz algo aqui que nós não encontramos algo parecido em todo o Evangelho. Mas quando nós abrimos o leque e vamos para as Escrituras, vamos encontrar um outro momento que houve um sopro parecido. É justamente quando lá no capítulo 2 de Gênesis, no ato da criação do homem, o Senhor sopra nele o fôlego de vida. De uma forma que alguns estudiosos analisam o texto, aqui havia um simbolismo, era uma forma de Cristo dizer aos seus discípulos: ei, que vocês ganhem um novo alento, e o novo alento que vocês precisam não é nenhum outro senão o próprio Espírito Santo na vida de vocês. Obviamente que o Espírito Santo só desceu sobre os apóstolos em Pentecostes. E João é muito categórico em dizer isso num outro momento, lá na sua carta, ou melhor, no seu evangelho, quando, lá no capítulo 7, falando acerca da obra do Espírito Santo na vida daqueles que recebessem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, ele diz que até aquele momento o Espírito Santo não havia descido, afinal de contas Cristo não havia sido glorificado. Mesmo porque é necessário que nós nos lembremos que a missão de conceder o Espírito Santo pertence a Jesus. Lembre-se das palavras do Evangelho, que aquele que haveria de vir após João Batista, é aquele que verdadeiramente haveria de batizar os seus com o Espírito Santo. Ou seja, o agente batizador, o agente que envia o Espírito Santo aos seus, é Cristo. E o lugar de onde ele faz isso é no céu, à destra do Pai Todo-Poderoso. É uma forma de dizer que, investido de autoridade, ele agora concede aos seus a autoridade para cumprir o seu propósito, a autoridade para cumprir a sua missão. O que isso tem para nós? Eu quero que você tenha no seu coração que a missão de Cristo não pode ser desenvolvida a despeito do Espírito Santo. A missão que Cristo nos dá nunca, jamais pode estar dissociada do Espírito Santo. E aqui eu preciso fazer uma reflexão. Às vezes nós não entendemos, mas o Espírito Santo em nós só é possível porque Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus. E Ele fez isso para mostrar o seu poder em nós, para que uma vez capacitados pelo Espírito Santo, nós pudéssemos segui-lo, cumprindo a missão à medida que avançamos. Infelizmente,
o último século tem sido dominado por uma ideia equivocada acerca do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo é descrito como um realizador de sinais e prodígios. E muitas vezes a ênfase da igreja contemporânea ainda subjaz sobre esta ideia, que o que o Espírito Santo tem a fazer na vida das pessoas são milagres, que o Espírito Santo tem que fazer na vida das pessoas é dar talentos e prodígios miraculosos, é realizar através de pessoas sinais portentosos, é manifestar na vida daqueles que creem dons espetaculares. Mas eu quero lembrar você que o propósito do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é nos capacitar a testemunhar de Cristo, é nos capacitar e nos encorajar a dizer no mundo incrédulo que Jesus ressuscitou e está vivo. É dizer quando as pessoas não acreditam e preferem transferir o significado da Páscoa para um coelho que bota ovo de chocolate. A grande verdade que esta data deveria representar, que o Redentor do mundo, que foi morto por mãos iníquas, ressuscitou e está vivo. O Espírito Santo em nós é a testemunha que nos encoraja a continuar dizendo ao mundo incrédulo: Jesus está vivo, Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Sinais e prodígios, queridos, são secundários, sempre foram. Mas a mensagem, a pregação do Evangelho, isso sim é essencial. Mas por fim, queridos, há uma quarta e última implicação. E essa foca imediatamente na nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Porque Cristo ressuscitou, nos reconciliou com Deus, nos justificou, nos deu a paz. Ao mesmo tempo, Ele também nos chama agora a pregar o Evangelho, cumprindo a missão que Ele nos outorgou no poder do Espírito Santo. Leia o texto, verso 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Muitas vezes nós entendemos o texto à luz das declarações de Mateus 16, 18. Mas aqui, João parece ter uma ideia diferente. A ideia aqui parece estar muito mais associada àquilo que nós podemos chamar de a dupla função do Evangelho. Porque quem é que perdoa e retém pecados? Quem é que tem autoridade para isso? Senão o próprio Deus. Mas como é que Deus faz isso? Como é que Deus perdoa pecados daqueles que se arrependem? E como é que Deus retém o pecado daqueles que endurecem os seus corações? Pela pregação do Evangelho. Afinal de contas, quando nós pregamos o Evangelho, ele cumpre a dupla função que Deus estabeleceu nele: salvar o arrependido e condenar o ímpio. Salvar o eleito e condenar aquele que de maneira contumaz insiste viver em seus pecados. Isso parece estranho num primeiro momento, isso parece agressivo nos dias de hoje. Afinal de contas, parece que o Evangelho é só para a salvação, parece que a mensagem do Evangelho veio criar uma oportunidade de salvação. Mas eu quero lembrar a você que não é bem assim. Por exemplo, João 3,16, muito citado, quando o assunto é mostrar o amor de Deus pelas pessoas, o texto é categórico em dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E na sequência do texto, nos é dito que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram
Mas, se o próprio Cristo encarnado criou duas condições e separou a humanidade, entre aqueles que creem e aqueles que não creem, o mesmo acontece com a sua palavra. O mesmo acontece com o Evangelho. À medida que eu e você pregamos, as pessoas terão que se posicionar. À medida que eu e você pregamos, as pessoas terão que responder algo a Deus. E caberá a Deus perdoar ou não, reter ou não. Como é que nós, em contrapartida, retemos pecados e perdoamos pecados? Na medida que nós tornamos as pessoas conhecedoras do Evangelho de Cristo. Por isso, João, no versículo 18 do capítulo 3, diz assim: quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Queridos, a palavra do Senhor cumpre o propósito dele. Não somos nós que determinamos o propósito do Evangelho. Mas diante do Cristo ressuscitado, o nosso único papel é pregar. E infelizmente nos nossos dias, encontramos muitos que têm medo de pregar o Evangelho. E esse medo não é um medo meramente circunstancial. É algo mais profundo, que reflete nada mais, nada menos do que a nossa incredulidade no Evangelho. A nossa incredulidade na palavra de Deus. Afinal de contas, como é que eu vou dizer para alguém que tem um curso de doutorado ou um pós-doutorado que um homem esteve morto por 3 dias e depois ressuscitou? É loucura! Mas aí eu quero lembrar a você que as coisas de Deus muitas vezes parecerão loucura ao mundo. Mesmo porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se eu e você deixamos de pregar o Evangelho, porque achamos difícil que alguém vá acreditar, na verdade, nem nós mesmos, cremos no Evangelho que nós pregamos. E esta incredulidade tem se tornado sistêmica na vida da igreja. Ah, queridos, que o nosso coração comece a ser inflamado por uma confiança no Evangelho, de tal maneira que nós nos disponhamos a anunciá-lo, custe o que custar, doa o que doer. Eu quero encerrar. Se uma vez que, pela ressurreição de Cristo, temos paz com Deus, se uma vez, pela ressurreição de Cristo, agora somos enviados, recebemos o Espírito Santo, e somos conclamados a proclamar o Evangelho, para a salvação e para a condenação, precisamos tomar algumas atitudes. E a primeira delas, precisamos estar dispostos a nos submeter ao senhorio de Cristo. Eu tenho dito desde o início dessa mensagem, Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele está sentado no trono e reina. E porque Ele reina, não cabe a mim ou a você escolher ou não o que fazer. Escolher no Evangelho aquilo que nos agrada, escolher na vida cristã aquilo que nos interessa. Ou nós nos submetemos plenamente a Cristo, ou nós ainda acreditamos que Ele está na sepultura, ou nós realmente nos submetemos a Ele, ou ainda estamos considerando como morto aquele que morreu por nós para nos redimir, aquele que nos ressuscitou por nós a fim de nos justificar. Queridos, somos desafiados a submeter aquele que está vivo pelos séculos dos séculos. Em segundo lugar, precisamos considerar seriamente a nossa condição
diante de Cristo. Afinal de contas, a sua ressurreição coloca diante de nós duas verdades: um caminho de esperança e um caminho de desespero. Um caminho de esperança para aquele que nele crê, um caminho de esperança para aquele que coloca no Senhor a sua fé, de modo que, aconteça o que nos acontecer, estamos seguros. Mas é um caminho de desespero para aquele que não crê. Afinal de contas, a promessa desse Cristo que está vivo é que em breve Ele virá para consumar a história, estabelecer o seu reino e julgar os vivos e os mortos. E a partir desse juízo, separar de uma vez por todas aqueles que são seus daqueles que não são seus. Por isso a mensagem de hoje é uma mensagem de decisão. Onde é que você se posiciona nestas duas categorias? Você está entre aqueles que aguardam a volta de Cristo para ver face a face aquele que é o autor e consumador da sua fé? Ou esse dia será grande e terrível, trará consigo medo e pavor, porque trará consigo o juízo e o inferno. Que Deus te abençoe e que nós possamos crer que o plano de Deus foi cumprido em Cristo e que agora nós aguardamos a sua vinda para consumar a história, para que estejamos para sempre com Ele. Que Ele os abençoe. Amém. Plano perfeito da salvação. Cristo Jesus fez. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Jesus Cristo, o plano perfeito. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Seu nome, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Vamos orar, encerrando esse momento de culto e de adoração a Deus. Como eu gostaria que você estivesse aqui, para que pudéssemos celebrar esse momento juntos, para que pudéssemos
bendizer o nome do Senhor por tão grande salvação, para que pudéssemos celebrar a Santa Ceia, mas nós cremos que o Senhor nos dará esse tempo, que o Senhor tenha falado a você e tenha ministrado ao seu coração nessa noite. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, quando encerramos esse momento de adoração que prestamos ao Teu nome, o fazemos com gratidão, porque cremos que o Senhor esteve conosco. Cremos, ó Deus, que o Senhor falou conosco. Cremos, ó Deus, que o Senhor nos desafiou a considerar várias questões em nossa vida. Por isso, ó Deus, te rendemos glória. Por isso, ó Deus, bendizemos o Teu nome. E desejamos, ó Deus, que o Senhor nos dê tempos de paz e refrigério, para que possamos, ó Deus, novamente, junto com os nossos irmãos, na companhia, ó Deus, no meio do afeto e do contato, vendo face a face, abraçando e beijando nossos irmãos e companheiros de jornada, possamos bendizer o nome daquele que vive e reina eternamente. Que agora, quando nos despedimos desta companhia remota, o fazemos na certeza que o Senhor permanecerá conosco e nos abençoará ao longo dessa semana. Dá-nos uma semana na Tua presença, uma semana próspera, que possamos, ó Deus, a despeito de todas as dificuldades, vermos o sustento, o cuidado, a bênção, o renovo do Senhor em nossas vidas. E que tenhamos, ó Pai, a grata satisfação de mais uma vez, na próxima semana, juntos, se possível, bendizermos o Teu nome. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, e as consolações do Santo Espírito estejam conosco e sobre nós permaneçam hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada pelo autor e consumador da nossa fé. E eu espero em Cristo que em breve estejamos juntos novamente. A você que não é membro da nossa igreja e acompanhou esse momento de culto, nosso muito obrigado. Sinta-se aí onde você está, abraçado por nós. E desejando, venha nos conhecer. Assim que possível, esteja conosco em um dos nossos cultos, celebrando e honrando o nome de Cristo. Até a próxima. Fiquem com Deus e uma boa semana. Aleluia, louvai ao Senhor.